Fala, pessoas bonitas, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que hora você está me ouvindo, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma live, mais um encontro, mais um podcast nosso aqui. E hoje eu vim aqui com o coração aberto aí pra gente fazer uma live de tema livre, sabe? Você que vai decidir o tema, é você que participar aqui, que vai decidir sobre o que a gente vai falar, tá bom? Então eu quero te convidar, se você chegou aqui agora, assim, de repente, do nada, se não me conhecia ainda, né? Para você se inscrever no canal, no YouTube, no Spotify, no Instagram, né? Ativar o sino de notificações para você receber os conteúdos que eu posto aqui, porque senão, de repente, você tá vendo essa live agora, é bacana, mas se você não, né, se inscrever no canal, não ativar a notificação, você nunca mais vai me ver na tua vida, né? Isso seria um grande desperdício para nós dois, né? Então, se inscreve aí, ativa o sino de notificações, já compartilha o conteúdo se você já me conhece, né? Com as pessoas, tá? Então, a live de hoje é de tema livre, então é você que vai decidir, vocês que estão aí, se vocês puderem me responder aí, a Luana, a Márcia, se vocês estão ouvindo bem, se tá tudo bem com o áudio, com o vídeo, se tá tudo ok aqui, tá? Só para eu ter esse feedback de vocês aí, senão eu fico falando e depois não tá gravando nada, tá? Então, gente, me conta aí. Qual que é o tema de hoje? O que tá passando aí no coraçãozinho de vocês? Qual que é o desafio que vocês estão enfrentando aí na vida de vocês, né? Qual que é a questão que vocês querem falar, tá? Enquanto vocês vão falando, eu quero falar de um tema que eu acho que é muito relevante. A Márcia falou que tá tudo ótimo. Valeu, Márcia, obrigado. Quero falar de um tema que eu acho que é muito relevante a gente falar sobre ele, né? É uma teoria aí que eu tô construindo. Qual que é a base científica dela? As vozes da minha cabeça. Não tem outra base científica, tá? Mas, na verdade, eu acho que é importante a gente falar disso para a gente entender os desafios que a gente enfrenta na vida, tá? Que é assim, ó, eu vejo que a gente passa por um desafio diferente a cada década da vida, tá? Eu já vi isso, né, publicado a cada 7 anos, né, os setênios, tem várias coisas, né, mas, cara, a cada década pra mim super funciona e todo mundo que eu atendo de alguma forma tá enfrentando isso, né, ou quase todo mundo, a grande maioria, tá enfrentando esses desafios naquela faixa etária. Então, queria começar com esse assunto, né, pra gente ir entrando no clima aí, ver se isso faz sentido pra vocês e depois eu quero saber, né, do que vocês querem falar aí, tá bom? Então vamos lá, vamos começar da primeira, né, a primeira década ali, do 0 aos 10 anos de idade. Cara, você precisa aprender a controlar essa máquina que é o teu corpo. Já parou pra pensar? Cara, do 0 aos 10 anos de idade, você tem que aprender a caminhar, você tem que aprender a falar, você tem que aprender a se comunicar com as pessoas, você tem que aprender o que é o certo, o que é o errado, né? Você tem que ficar de pé, você tem que ir pra escola, você tem que aprender a ler, escrever, andar de bicicleta. Cara, tem um montão de coisa que você tem que aprender pra controlar esse corpo aqui, né? Lidar com essas coisas, aprender a comer, aprender um montão de coisas aí, né? Então o desafio é você com você mesmo, né? Como é que você lida com isso? Como é que você controla essa máquina? O segundo ciclo, então, dos 10 aos 20... eu vejo que é um ciclo de você, a relação tua com o mundo. Porque veja bem, cara, dos 10 ao 20, você passa logo de cara, né, pela adolescência. Aí você tem aquela crise de escolher uma profissão, saber se vai fazer uma faculdade, se não vai, qual faculdade você vai, pra onde que você vai, como é que você vai fazer, né? Se você é bom o suficiente ou não, se você é bonito o suficiente ou não. Geralmente você começa a namorar, enfim, ter questões de relacionamento com outras pessoas, então você descobre como você se encaixa nesse mundo maluco aí, né? Como é que é a tua relação com o mundo. Aí o próximo ciclo, dos 20 aos 30, né, que é os 20 e poucos, dos 20 aos 30, eu vejo que o desafio é um desafio profissional, sabe? É aquela crise da vida adulta, do tipo assim, cara, agora se eu não trabalhar, ninguém vai me dar dinheiro. Se eu não lavar a louça não vai aparecer limpa, sabe? Se eu não for lá e comprar uma roupa, não vai aparecer uma roupa nova aqui em casa, sabe? É uma crise de responsabilidade, assim, do tipo assim, meio que... cair na real de que, cara, é você por você, ninguém vai trazer nada pronto pra você, né? Isso é meio desesperador, porque geralmente na adolescência eles vendem pra gente a ideia de que você vai fazer o curso que você quiser, fazer o que você quiser, viver do que você quiser, e aí quando chega ali aos 20 e tantos, você diz, cara, eu vou trabalhar com o que tiver disponível, com o que der dinheiro, com o que tiver ao meu alcance, eu vou fazer o que precisa ser feito e vou seguir em frente. Mas o que acontece? Aí você diz pra você mesmo que eu vou trabalhar, vou lá, vou fazer e tal. Boa noite, Isaías, seja bem-vindo. Eu vou trabalhar, vou fazer e tal, mas você diz pra você assim, mas quando eu chegar nos 30, aí eu já vou ter mais de $1 milhão, eu vou ter uma casa própria, uma casa na praia, vou ter um carro importado, vou ter uma empresa, vou ter não sei o que lá, vou estar aposentado, parece. Aí chegamos na crise dos 30, né? A crise dos 30, então dos 30 aos 40, é uma crise profissional, é uma crise de prosperidade, vamos dizer assim, é um momento que você chega na vida e diz assim, caramba, não construí nada do que eu achei que ia ter construído até aqui. Tô todo quebrado, tá faltando tudo ainda, tudo aquilo que eu achava que eu ia fazer,
ainda tá faltando, né? Eu ganhei algum dinheiro, mas não é nem de perto o que eu queria, eu não me sinto reconhecido profissionalmente, não me sinto valorizado profissionalmente, eu sinto que eu sou um fracasso, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso ganhar dinheiro desesperadamente, comprar uma casa, fazer alguma coisa, constituir uma família, né? E se você for uma mulher e você tá nos 30 e tantos e não tiver um relacionamento, tem mais uma crise que vem junto aí, que é a crise do eu vou ser mãe ou não vou? Porque afinal de contas, o relógio biológico está passando, já tenho 30 e tantos, né? E eu ainda nem conheço o pai do meu filho, e aí depois dos 40 vai ser mais difícil eu ser mãe. Então, se for para ser mãe, tem que ser agora, mas eu ainda não conheço o pai do meu filho, então como é que vai ser? Será que vai dar certo e tal? Então é uma crise muito disso, assim, né? É uma crise de ganhar dinheiro, de estruturar essa vida aí que você, né, quer viver, enfim, tá? Aí o próximo desafio, o próximo ciclo é o dos 40 anos, né? 40 e tantos. E o que eu percebi é que essa crise dos 40 e tantos é uma crise de relacionamento. Assim, ó, você já ganhou algum dinheiro que você ia ganhar, não quer dizer que você tenha muito dinheiro, tenha dinheiro sobrando, mas ok, você sabe que de fome você não vai morrer, você já está vivendo a tua vida, as coisas estão dando certo, você tem a tua casa, mesmo que alugada, mas enfim, a vida está fluindo e está dando certo, né? E agora você tem, por exemplo, assim, dinheiro para você viajar, mas agora você não quer viajar sozinho, né? Você quer ter alguém de qualidade do teu lado, então você quer ter amigos de verdade, você quer que a tua família goste de você. Se você tem um conflito num relacionamento, sabe aquele relacionamento ruim que você vem desde os 20 anos empurrando com a barriga, quando chega ali nos 40 você não aguenta mais, porque você quer resolver, você quer do teu lado, quer ter do teu lado uma pessoa que seja tua parceira, tua amiga, que esteja lá, você não quer viver sozinho. E essa crise dos 40 também, muitas vezes você vê que as pessoas que estavam do teu lado aos 30, elas não vão te acompanhar daqui para frente, né? Porque é um novo desafio. Aquelas pessoas, elas estavam vivendo uma outra fase e agora são fases diferentes. Elas querem falar de assuntos diferentes que já não te interessam mais, né? Você não quer estar embalado, você não quer fazer aquilo ali, você quer ter pessoas verdadeiras do teu lado, que vale a pena você ter essas pessoas do teu lado, né? Você quer ter um relacionamento saudável e satisfatório, né? A Luana falou que é exatamente assim, é isso aí, beleza. Então vamos lá, e aí qual que é o próximo desafio? O próximo então é a crise dos 50, né? Dos 50 e tantos. A crise dos 50 eu vejo que é uma crise também chamada de crise de meia-idade, né? Porque assim, a gente tem uma ideia meio que subconsciente de que a gente vai viver talvez até os 100. Então quando você chega nos 50, você diz assim, cara, já foi metade da minha vida. O que eu fiz por mim até aqui? A crise dos 50 é uma crise assim, cara, eu vivi minha vida inteira pelos outros, né? Eu fiz o que os meus pais queriam, o que minha esposa ou meu marido queria, fiz o que os meus filhos queriam, o que o meu chefe queria, eu me doei pelo trabalho, fiz a empresa crescer, fiz isso, paguei faculdade, paguei não sei o que lá e tal. E o que eu aproveitei, o que eu vivi, né? Que tipo de experiências eu tive, né? Então é uma crise de voltar pra dentro. Quantas vezes você vê uma pessoa aí, né, que chega aos 50 e compra um carro esportivo de 2 lugares só, assim, né? Parece que tá vivendo a adolescência da vida adulta, parece ali, né? Porque a pessoa tá buscando novas experiências, novas coisas que ela sente que não tinha vivido até então. Ela desconstrói aquele peso da vida, vamos dizer assim, e ela quer ter coisas diferentes, né? Experimentar coisas diferentes na vida dela. E vamos pra próxima. A crise dos 60 e tantos, então. Eu vejo que a crise dos 60 e tantos é uma crise de propósito de vida. É uma crise assim do tipo, cara, mais da metade da minha vida já foi, né? Qual que é o legado que eu deixei? Qual que é a marca que eu deixei aqui, sabe? Se eu morresse amanhã, se eu morresse hoje, que diferença eu faria no mundo, né? Que diferença faz eu estar aqui? Para que eu existo? Para que eu vivo? De que forma o mundo é um lugar melhor porque eu existo? De que forma eu posso contribuir mais com esse mundo e tornar esse mundo um lugar melhor, né? Eu vejo que essa é a crise dos 60, é uma crise do porquê, do propósito, sabe? Para que eu vim aqui? O que eu preciso fazer, né? O que eu ainda não sei, o que eu ainda não conheço? Como é que eu posso evoluir como pessoa e ajudar toda essa minha comunidade a evoluir? Eu quero ajudar meus filhos, meus netos, bisnetos, eu quero ajudar as pessoas aqui aos 60 e poucos, né? Porque eu sinto que tudo aquilo que eu construí não é só pra mim, eu quero compartilhar, eu quero tornar a vida dos outros melhor. E aí, a gente vai para a próxima, né? A crise dos 70 e tantos, eu digo que dos 70 e tantos eu não consegui identificar mais detalhes dali para frente. Eu vejo que dos 70 e tantos é a mesma, tá? Se você tá vendo essa live, você tem mais de 80 ou 90, né? E você quer contribuir comigo, vem fazer um processo comigo aqui para eu entender melhor. Porque eu atendi só 3 pessoas acima dos 80 anos, né? Então, assim, para mim dos 70 para frente é a mesma crise. Eu vejo que é uma crise, assim, de... Você sente que você está perdendo a mobilidade, que as coisas estão ficando mais difíceis, que você não tem mais aquela mesma vontade de sair, de viajar, de estar com as pessoas e tal, e você passa a se fechar um pouco mais. E nesse momento você passa a pensar,
naturalmente na morte, porque você pensa assim, boa parte dos meus amigos já morreram, meus familiares, irmãos morreram ou estão morrendo. Então a morte passa a fazer muito parte, muito presença dessa crise, desse momento, né? E muitas vezes tem doenças que a pessoa acaba desenvolvendo que são meio limitadoras, assim, né? Então a pessoa ou convive com dores ou ela tem alguma dificuldade. Então é uma crise mais de uma sensação interna, sabe? Parece que tudo aquilo que você evoluiu na primeira idade lá, aqui parece que você sente que você tá regredindo. Então, uma sensação de que o mundo parece que tá se fechando, diminuindo, assim, sabe? Mas eu vou dizer pra vocês, não precisa ser assim, tá? Se você tem alguém na tua família que tá nessa fase aí, a pessoa tá sentindo que a morte é iminente, né? Que tá muito próxima, eu vou te dizer, não é por conta da idade que você precisa morrer, né? Você tem a idade que tem na tua mente. Eu entendo, eu atendo e conheço pessoas que têm 70 anos que são muito mais jovens e muito mais saudáveis do que pessoas de 30, que estão todas destruídas aí pela sua ansiedade, depressão, diabetes e todas aquelas paradas todas que as pessoas não cuidam e que vão, né? Eu tenho que dar conta, eu tenho que conseguir, eu tenho que não sei o que lá. Então o que eu quero dizer é assim, esses desafios que eu falei para vocês são os desafios que eu percebi, né, que os meus pacientes enfrentam. Não quer dizer que seja uma sentença que você chegou lá, você vai ter que viver isso. Eu vou te dizer, se você concorda que esse é o desafio pelo qual você está passando, esse desafio não está aí para que você sofra. Ele está aí para que você evolua de alguma forma, para que você aprenda alguma coisa com esse desafio desse momento da tua vida. Então eu te pergunto, o que será que a vida quer te ensinar nesse momento? Qual é o passo que você tem que dar nesse momento? Qual é a chave que você tem que virar? Porque o sofrimento, ele não é imposto lá por fora, não é Deus que impõe o sofrimento pra gente. O sofrimento é a gente que impõe por a gente não aceitar as coisas como elas são. Não é o fato das coisas ser como são que dói na gente. O que dói na gente é que as coisas não são como eu gostaria que fossem. Elas são diferentes do meu mundo imaginário. Mas, cara, o mundo real, ele não tá aqui para preencher o teu mundo imaginário, né? O mundo real é o mundo real, né? Então, quanto mais a gente consegue aceitar as coisas como elas são, mais leve e tranquilo a gente consegue viver, tá? E já que eu cheguei aqui nessa fase, a gente chegou aos 70 e tantos aí, ficou esse clima meio pesado, parece, né? Eu quero falar para vocês de uma pesquisa que foi feita nos Estados Unidos sobre o envelhecimento, né? E eles queriam identificar quais eram os quesitos que faziam as pessoas ter uma velhice saudável. E eles entrevistaram muitas pessoas, né? Centenas de pessoas a partir dos 60 anos de idade, e eles acompanharam entrevistando essas pessoas até os 80 anos de idade ou mais, né? Então a mesma pessoa ficou mais de 20 anos naquela pesquisa. E naturalmente nesse processo dessa pesquisa, eles perceberam que algumas das pessoas morreram, algumas pessoas desenvolveram doenças neurodegenerativas, como Alzheimer, como Parkinson, por exemplo, né? E algumas pessoas ficaram mais leves, mais saudáveis, mais felizes, se sentiam mais radiantes e se sentiam mais dispostas aos 80 do que aos 60 anos de idade, né? Então o que eles fizeram? O objetivo... Desculpa. O objetivo... Oh, meu Deus. O objetivo dessa pesquisa era identificar o que essas pessoas faziam na vida delas que ia contribuir para uma velhice mais saudável ou menos saudável. Então, com isso, atingir então, qual seria o elixir da vida longa, digamos assim, né? Qual seria os pré-requisitos, padrões comportamentais que de alguma forma iam garantir uma velhice mais saudável. E aí os pesquisadores compararam vários aspectos nessa pesquisa, porque eles perguntavam sobre alimentação, sobre religião, sobre práticas diárias, sobre o que as pessoas pensam sobre o mundo, sobre a vida, sobre outras pessoas. Perguntaram sobre tudo, sobre trabalho, sobre o lugar do mundo onde as pessoas moravam. Eles perguntaram sobre tudo, né? Sobre a dieta, para tentar ver o que realmente ia fazer diferença no envelhecimento. E o que eles fizeram? Quando eles pegaram esse relatório, digamos, dessas pessoas, né, comparando, confrontando essa planilha com os dados da pesquisa, eles pegaram e dividiram em 3 grandes grupos. O primeiro grupo aqui são das pessoas que desenvolveram doenças neurodegenerativas, né? Que se sentiram diminuídas ao longo do tempo, que passaram a ter problemas como Parkinson, Alzheimer, ou passaram a perder mobilidade, dificuldade de visão, de audição. Elas de alguma forma sentiram que estavam menos saudáveis ao longo do tempo, né? Como se a vida delas fosse menos aumentada, né? Mais diminuída, talvez, do que antes, né? Esse é o primeiro grupo. Algumas das pessoas morreram, inclusive, dessas doenças. O segundo grupo é o grupo do que não fez diferença. As pessoas aos 80 anos tinham a mesma maturidade, vamos dizer assim, que aos 60. Elas não ficaram nem melhores nem piores, elas só seguiram. E teve o grupo aqui de cima, que é o mais importante, mais interessante, que é o das pessoas que aos 80 anos de idade
estavam mais saudáveis, mais leves, mais felizes, né, e com o seu cérebro muito mais desenvolvido e mais inteligentes aos 80 do que estavam aos 60 anos de idade. E esse é o grande interesse, então, desses pesquisadores. O que eles fizeram? Eles pegaram o grupo de cima e o grupo de baixo, né? Tiraram o do meio, pegaram a galera que ficou mais inteligente aos 80 do que era aos 60 e pegaram aqui os que desenvolveram doenças neurodegenerativas, né? E eles confrontaram esses dois grupos sobre todos os aspectos que tinha naquela planilha para ver o que realmente fazia diferença, o que realmente todas as pessoas que estavam em cima faziam ou deixavam de fazer, e o que realmente todas as pessoas que estavam embaixo faziam ou deixavam de fazer, de hábitos, rotina, alimentação, religião, práticas esportivas, enfim, tudo mais para ver o que realmente contribuía com aquilo ali, né? Baseado nesses dados de 20 anos de pesquisa. E o resumo da história é o seguinte: os pesquisadores no diagnóstico, né, no relatório dessa pesquisa, eles trouxeram apenas 3 aspectos, que segundo eles são as únicas 3 coisas que com certeza todas as pessoas lá em cima tinham e nenhuma das pessoas aqui de baixo tinha, né? Então essas 3 coisas, segundo eles, seria esse elixir aí da vida saudável, de uma velhice saudável, de um bem-estar, para você viver mais tranquilo e mais em paz, tá? Então vocês querem saber, não? O primeiro deles, deixa eu ver, a Márcia falou, meu pai acha que vai morrer a qualquer momento desde os 80, vai fazer 90 esse mês. Pois é, então, olha aí, mulher, ele acha que vai, mas ele já tá passando dos 90 aí, né? Tem muita coisa, tem uma genética muito boa, coisa boa, então é muito importante ele também confiar e desenvolver na rotina dele hábitos saudáveis que ajudem ele a chegar até lá. Então essas 3 coisas, que é o resultado dessa pesquisa, de repente é uma coisa bacana para você trocar uma ideia com ele e ver se tá tudo bem lá, tá? Então as 3 coisas, segundo os pesquisadores, são: a primeira delas é a capacidade de não guardar mágoa. As pessoas que estavam lá em cima, nenhuma delas guardava mágoa nenhuma de ninguém. Ninguém. Não tinha nenhum fato do passado que realmente incomodasse elas. Se alguém xingasse elas, elas simplesmente não tomavam aquilo como pessoa. Elas davam risada, elas acolhiam, elas entendiam que o que o outro falou tem a ver com ele e não com ela. Então a capacidade de não guardar mágoa é o primeiro pré-requisito aqui. E todo mundo que estava aqui embaixo, todos tinham muitas mágoas e se sentiam magoados muito facilmente com o que as pessoas falavam, com o jeito que as pessoas se comportavam, com o que elas esperavam da família, né? Então a mágoa é um deles, né? O segundo item eles tinham um sentimento muito forte de altruísmo, a galera que tá aqui em cima. Altruísmo é a sensação de você se doar para alguém, você fazer o bem para alguém, você fazer algo que você entende que é importante, que torna a vida do outro melhor, como um serviço voluntário, ou mesmo que seja ouvir as pessoas, mas você sentir que você é útil, sabe? Que você existir é importante para os outros, que o mundo é melhor porque você existe, que o fato de você existir reduz o sofrimento de alguém. Então isso é o altruísmo. Então todo mundo que estava aqui em cima, que teve um cérebro mais saudável, uma velhice mais saudável, estava assim, né, fazendo e tendo atividades altruístas. E a galera aqui de baixo não fazia ou não tinha atividades altruístas. Talvez eles eram egoístas, talvez eles viviam a vida por eles ou só pela família mais próxima, mas não nesse senso de estar construindo algo ou contribuindo com a vida de alguém, tá? E a terceira coisa, então, é que todo mundo que estava aqui em cima vivia sob um sentimento muito forte de gratidão, né? Se sentiam gratos pela vida, gratos pela família, gratos pela casa, gratos pelos filhos, pelos netos, gratos pelo trabalho, gratos pelo dia. Eles acordavam e escolhiam vestir esse sentimento de gratidão, independente quando as coisas não estavam boas. Eles estavam envolvidos nesse sentimento de gratidão. E a galera aqui de baixo não sentia gratidão. A galera aqui de baixo era pessoas, né, que reclamavam da vida, reclamavam das coisas, reclamavam do dinheiro, reclamavam dos filhos, reclamavam dos netos, queriam que o mundo fosse diferente, né? Então, a gratidão é o sentimento. Então veja bem, se você quiser algo cientificamente provando, né, pelo lado emocional, quais são os pré-requisitos para uma velhice saudável, para você viver bem e viver em paz, então o sentimento de gratidão, o altruísmo, que é fazer bem para as outras pessoas e não guardar mágoas, né? É a regra. Se você olhar para esses 3 e você escolher continuar com os 3, é um direito teu. Mas tem consequências. Tudo na vida tem consequências. Você é livre para fazer o que você quiser, né? Mas tá aí um convite para você dar uma olhada. Quanto de mágoa você tá guardando? Quanto o que os outros fazem afeta você? O quanto você fica se sentindo chateado, magoado, né? Pelo jeito que as pessoas te tratam ou pelo que as pessoas falam para você?
quanto você se sente útil para o mundo, né, para as pessoas à tua volta, quanto você sente que está contribuindo, tornando o mundo um lugar melhor. Porque assim, ó, você quer ter uma velhice saudável, você tem que começar agora, né? Você tem que começar agora. Agora é o momento de você construir. Eu vejo assim que a coisa mais legal de você fazer é você escolher, encontrar uma forma de fazer na tua vida uma coisa que não lhe pareça trabalho, sabe? Uma coisa que você possa incorporar na tua rotina que seja divertido, que seja leve, que seja fluido e de preferência ainda que as pessoas te paguem para você fazer isso. Porque aí, cara, você nunca vai sentir que você tá trabalhando e você vai poder continuar fazendo o que te faz bem sempre, né? Porque quantas pessoas eu atendo que as pessoas às vezes passaram a vida reclamando de um trabalho, dizendo, aquela profissão é muito chata, o meu chefe é muito chato, o salário é baixo, não sei o que e tal. Aí elas me procuram porque elas entraram em depressão justamente porque se aposentaram. Porque aquele trabalho que era o que elas passaram a vida inteira reclamando é a única coisa que mantinha elas vivas, sabe? Que dava um senso de propósito, que dava um motivo para sair de casa, sabe? E às vezes enquanto você tá trabalhando o tempo todo, cobrança, pessoas, né, metas, dinheiro e tal, e você pensa assim, nossa, eu preciso descansar, né? Mas, cara, vai descansar, tira férias, tira um tempo pra você, acha um jeito de fazer isso, acha um jeito de arrumar uma outra profissão que te desgaste menos, mas não adianta você esperar aquela ilusão da aposentadoria, né? Eu vou me aposentar e vou ser feliz pra sempre. Cara, não existe isso, não vai conseguir ficar em casa olhando pra parede, você pode ficar um ano fazendo isso. Você vai assistir todos os filmes e séries que tem na Netflix e depois você não vai querer mais. Eu vou viajar, você vai viajar um ano em tudo que é lugar do mundo que você conseguir e você não vai querer mais ir, você vai dizer, cara, é tudo a mesma coisa no fim das contas, entende? Então o que eu quero dizer, você precisa encontrar algo que seja a tua rotina e que seja divertido e que seja leve. E nunca é tarde pra você começar isso, sabe? E nunca é cedo demais também, porque às vezes a gente acha que não tá pronto, mas cara, não existe um momento em que você vai estar pronto. Você tá pronto no caminhar, então você tem que começar a fazer. E à medida que você vai fazendo, você vai melhorando aquilo que você faz, você vai se tornando melhor naquilo e você vai fazendo melhor, entendeu? Então era esse o convite que eu queria fazer para vocês. Eu queria perguntar aqui para vocês que estão assistindo aí ao vivo, faz sentido isso para vocês? Faz sentido aquelas desafios de cada década? Faz sentido esses 3 pontos aí para uma velhice saudável dessa pesquisa? O que vocês pensam sobre isso? Me dá a visão de vocês aí, porque esse feedback é muito importante para a gente construir esse conhecimento, esse conteúdo de forma colaborativa, né? Porque às vezes não é só as pessoas que estão, às vezes não, sempre, né? Não é só as pessoas que estão aqui assistindo a live ao vivo, mas tem muita gente, a grande maioria, mais de 95% das pessoas que veem esse conteúdo, vem depois, vem como um podcast, vem como uma live lá no YouTube, né? Então, assim, esse conteúdo é importante a gente falar, é importante a gente trazer esses assuntos à tona aí, pra gente compartilhar, construir isso, né, com as pessoas e a gente viver melhor de certa forma, né, tendo acesso a conhecimentos diferentes, tá bom? Então, me conta aí que eu quero saber a tua opinião sobre isso, tá? E ao mesmo tempo eu deixo aqui aberto, eu quero saber de você qual é o próximo tema que você quer saber aqui, tá? Porque a gente já tá em 22 minutos de live. Se você que tá assistindo agora tem uma dúvida, tem uma sugestão, tem um tema que você queria ouvir, tem um tema que acho que é importante deixar mais claro, tem um desafio que você está passando, compartilhe aqui que eu vou falar sobre isso, né? A minha visão, o que tiver ao meu alcance, o que der pra gente falar sobre isso, eu vou falar, de repente fazer alguma ferramenta para ajudar a lidar com isso, tá? Mas eu preciso que você fale aqui, se vocês não falar nada eu vou fechar essa live e aí eu vou dormir, tá bom? Então me conta aí o que você acha sobre isso e como é que você se sente, tá? Enquanto vocês escrevem, eu já convido aqui, você que está me vendo, me ouvindo, para você me seguir nas outras redes sociais, no Instagram, no YouTube, no Spotify. Cada mídia tem conteúdos diferentes. Faz as auto-hipnoses, tem mais de 170 auto-hipnoses, que é como se fosse uma mini sessão de terapia de vários assuntos diferentes. É tudo gratuito, tá aí, né, na rede. É só você procurar aí que você vai achar e elas vão te ajudar muito a viver melhor, dormir melhor, se sentir melhor, tá bom? Tem o meu livro tem muito conteúdo, aquele livro azul, não tá aparecendo lá, chama Hipnose Clínica Aplicada. Você clicar aqui embaixo vai ter o meu site, lá no site tem as informações do livro, você pode comprar ele na versão e-book, você pode comprar ele impresso, vai chegar na tua casa aí também, tá bom? Tem meu curso de hipnoterapia para o autoconhecimento, que é um curso em vídeo, tem 11 horas de aula em vídeo, com várias ferramentas práticas e aplicadas aí para você ter controle emocional, para você viver melhor, para você controlar as tuas emoções no momento em que você precisa, para você entender, né, quais são esses botões que funcionam aí dentro, entender por que você faz uma coisa, por que você faz outra, tá bom? E o convite, né, também
de você vir fazer um processo de terapia comigo. Se você sentir que eu posso te ajudar, que isso que eu te falei faz sentido, né? Que a minha abordagem, o meu jeito de lidar com a vida, de olhar para as coisas, vai te ajudar ou pode te ajudar a viver melhor, tá bom? Me manda uma mensagem que vai ser um prazer te explicar como é que funciona. Lá no site tem as informações. Se você clicar na página inicial, tem um link lá sobre hipnoterapia online. A gente faz isso por chamada de vídeo para qualquer lugar do mundo, do planeta ou do universo, desde que você tenha o Wi-Fi aí, né? E a gente possa fazer uma chamada de vídeo. Eu vou te ajudar individualmente na tua história de vida. O meu processo inteiro para fazer uma terapia, uma ressignificação de uma vida inteira, todo ele é feito em 3 sessões apenas, tá? Só 3 sessões. E cada sessão tem 2 horas de duração, sabe? E 1 semana de intervalo. Então, em 2, 3 semanas ali, né? 3 sessões, a gente ressignifica traumas de infância, a gente trata medo do futuro, a gente trata depressão, ansiedade, fobias, a gente ressignifica tudo isso e esse processo não é para tratar uma coisa pontual, mas é para tratar você, o ser humano inteiro, a tua construção, a tua individualidade, o jeito que você lida com a vida, o jeito que você aprendeu as coisas, porque assim, o que você sabe hoje, você não veio para a vida sabendo, né? O que você sabe hoje, você aprendeu com as experiências que você teve. E o problema é que às vezes essas experiências foram dolorosas, foram difíceis, você se sentiu sozinho, abandonado, rejeitado, e às vezes esse sentimento ele vem junto com você, né, ao tempo todo para construir a realidade e ele tá aí te atrapalhando, gerando um mal-estar desnecessário e a gente pode limpar isso e tornar a vida muito mais leve, tá? Com esse processo em 3 sessões a gente vai lá e limpa tudo isso que tá guardado lá nos porões do teu subconsciente, você não precisa nem saber quais são os traumas, os problemas, as dificuldades, é só vir que a gente resolve e destrincha juntos, tá bom? Se você quiser saber como é, me manda uma mensagem aí que vai ser um prazer te ajudar, tá bom? A Márcia perguntou aqui, ó, Rafael, como ajudar uma pessoa que não sente mais sentido em ficar vivo? Como eu disse, meu pai não vê sentido em viver e acha que vai morrer a qualquer momento. Então, Márcia, ele não quer mais sair de casa e só fica no quarto vendo TV. Pois é, Márcia, eu vou te dizer, esse aí é um dos maiores desafios que a gente tem na vida, sabe? E quanto mais a gente estuda sobre autoconhecimento, quanto mais a gente aprende, busca terapias, formas alternativas, né? Estratégias para a gente lidar melhor com as nossas emoções, para encontrar alegria, para viver em paz, mais a gente se sente impotente quando a gente vê uma pessoa que a gente ama, que é tão importante pra gente. Parece que a gente sente que a pessoa está se afundando, né? E a gente sabe que pode ajudar aquela pessoa, a gente sabe que é fácil, que é rápido, né? Que dá pra gente ir lá e pegar ela e trazer de lá, mas parece que a pessoa não quer, parece que a pessoa, ela tá lá, parece que ela escolheu isso de certa forma, né? Então, esse é o desafio mais difícil, a gente aceitar que a vida do outro é do outro. Por mais que seja doloroso, por mais que seja difícil, né? A gente aceitar que, de certa forma, o teu pai, ele é um homem adulto, ele é capaz de tomar as próprias decisões. E, às vezes, a gente vê que a pessoa desistiu. Às vezes, a pessoa até chega a dizer que ela deseja morrer. Não sei se é o caso do teu pai, mas tem pessoas que dizem, né? Acorda todo dia e diz assim, que pena que eu ainda não morri, né? Infelizmente isso acontece com todas as idades. A pessoa está vivendo um momento difícil, né? De tristeza, de solidão, né? De depressão mesmo, né? Então, o que a gente precisa, né? Eu vou te dizer, na minha visão, independente de tratar memórias do passado, independente de terapia, independente de ferramenta específica, independente de qualquer coisa, eu acho que a resposta está na tua pergunta. A resposta está na tua pergunta. A questão é achar um novo sentido para ele viver. Não tem outro jeito. Achar um novo propósito, um novo significado, sabe? Ele precisa achar alguma coisa que ele realmente queira fazer. Eu sempre trato assim, quando eu encontro uma pessoa que ela sente que ela tá desistindo, que ela não tem mais por que tá aqui, sabe? Eu sinto que o meu papel, de alguma forma, é ajudar essa pessoa a descobrir alguma coisa que ela ainda precise fazer, o que ela queira fazer. Sabe, de repente resgatar um sonho lá da infância, da adolescência. Ajudar a trazer de volta um talento que de repente ele tinha num determinado momento da vida e que talvez agora ele não tem mais. Não é que ele não tem, ele não pode mais desenvolver ou experimentar ou mostrar isso, sabe, para as pessoas. Encontrar uma forma dele se sentir útil, quem sabe, de repente, fazendo uma atividade voluntária, por mais que talvez seja difícil para ele ir a primeira vez, sabe, mas ajudar a dar comida para desabrigado, por exemplo, ajudar numa ONG de animais, ajudar a fazer alguma coisa, eu não sei o que é que move ele, o que é importante para ele, sabe? Mas geralmente a gente consegue descobrir pelo discurso da pessoa. Aquilo que mais dói na pessoa enquanto ela tá falando, sabe? Ela tá falando que, o mundo tá perdido, por quê? Por quê? Ele vai te dizer um porquê. Esse porquê aí é algo que é muito importante para ele, né? Essa energia disso aí é importante. Então, assim, como que ele pode, de alguma forma, ajudar a tornar o mundo melhor nesse aspecto específico, sabe?
esse aspecto específico aí é a chave que vai trazer ele de volta. Porque assim, ó, não tem como a gente colocar a energia de fora em alguém. A gente tem que fazer esse alguém ativar a sua própria energia, sabe? É que nem uma bateria. Não tem como eu colocar pilha aqui de fora naquela bateria. Eu tenho que, de alguma forma, descobrir o que está descarregando aquela bateria para que ela se carregue sozinha. Cada pessoa é um sistema único, complexo e completo, e que tem que viver por conta própria, né? Então o que a gente precisa fazer é descobrir o que é importante para ele, o que ele gosta, o que ele deixou para trás, o que ele conta com saudade, sabe? Porque geralmente as pessoas, depois dos 70, elas ficam falando mais do passado do que do futuro, né? Elas sentem que não tem mais um futuro. Então elas só ficam contando histórias do passado, muitas vezes são as mesmas histórias, repetindo momentos em que eles viveram. Então assim, o que tem nessas histórias? Qual foi o momento mais feliz da vida dele? O que ele fazia naquele momento? Com o que ele trabalhava? Como é que ele se sentia? Será que não tem um jeito da gente trazer um pouco disso à tona? Vou dar um exemplo. Imagina que ele, sei lá, fabricava móveis naquela época, tá? Aí, agora ele não pode mais, a vida seguiu, enfim, mas foi um momento legal que ele viveu. Será que não tem como de alguma forma hoje ele fabricar móveis, sabe? Claro que talvez não vai dar pra ele mesmo ir lá, operar a serra, parafusar, colar, não sei o que e tal, mas de repente talvez se ele for a cabeça pensante, entendeu? Ele ter alguém que ele possa, né, contratar pra estar ali e ele entender que ele tá tendo aquela pessoa que tá ali, ainda mais se for uma pessoa nova, ele entendendo que é o aprendiz dele. Cara, não tem nada que faça uma pessoa se sentir mais importante do que ela sentir que tem alguém que precisa dela, alguém que tá aprendendo com ela, ele se sinta útil, sabe? O que acontece muitas vezes, Márcia, não sei se é o caso do teu pai, mas muitas vezes a família também trata essa pessoa como se fosse uma criança, sabe? Não pode deixar sozinho, não pode deixar sair de carro, não pode fazer isso, não pode aquilo e tal, tarará. Então, esse tipo de coisa, às vezes, vai diminuindo o mundo da pessoa. A pessoa, ela se sente humilhada por ser tratada pelos filhos ou até pelos netos como se fosse uma criança, sabe? Cara, ele não é uma criança, ele tá há 80 anos aqui antes da gente nascer, ele já tava aqui há muito tempo, né? Ele já era adulto já. Então, assim, ele precisa ser respeitado como pessoa, como indivíduo, ele precisa se sentir útil em algum contexto, em algum lugar. Porque ele se sentir útil é o que vai alimentar a pilha dele. E a pilha dele é o que vai dar a energia do cara, eu vou lá, vou fazer e tal, né? Vai dar um novo sentido, porque ele olha pra frente, hoje ele não vê nada na frente. E se ele não vê nada na frente, pra onde é que ele vai? Ele não vai, ele olha pra trás só e ele sente, cara, aquele melhor momento da minha vida que eu vivi já passou, então, cara, eu nunca mais vou ser feliz do jeito que eu era, então não adianta mais eu ficar aqui, né? Então, o que ele precisa é de um propósito. Eu atendi, só para ilustrar esse caso, Márcio, eu atendi um senhor de 86 anos que estava passando por um desafio bem similar, assim, né? No caso desse senhor, ele teve um filho que se suicidou. Então, cara, imagina, 86 anos, o filho, que já era adulto, né? Se suicidou, então carregava essa dor com ele há muito tempo, né? Aí ele tinha separado da esposa, aí o outro filho estava meio que brigado com ele, então ele estava se sentindo muito sozinho, assim, e ele estava muito mal mesmo, né? Desejando realmente a morte e tal. E aí o que eu, né, ajudei ele a entender, para ilustrar como às vezes é uma coisa pequena, não precisa ser uma coisa tão grande, né? Eu ajudei ele a entender o que ele gostava, e ele falou que ele gostava muito de jardinagem, de plantar coisas, sabe? De plantar flor, de plantar árvore frutífera, de plantar, ver aquilo crescendo, germinando, aquilo era o prazer dele, mas que ele não podia mais, porque, né, não podia ficar abaixado lá no chão, não sei o que, tal. Aí beleza, aí o que eu falei com ele assim, no sentido de se não seria possível, né, ele contratar alguém que fizesse como se fosse um canteiro mais elevado, né, com bandejinhas assim, como um viveiro de mudas mesmo, né, porque ele não ia trabalhar lá no chão, ele ia trabalhar na altura ergonômica para ele ali, né, que alguém fizesse. E aí ele parou para pensar, fez as contas e disse, não, tem sim, eu até sei quem. E aí, resumo da história, nesse processo ele foi lá, contratou a pessoa fez um viveiro lá pra ele do jeito que ele queria lá, colocou telas, o sombrite e tal, né? E aí ele passou a plantar coisas ali. E aí o segundo desafio, o segundo passo, né? Foi que eu sugeri pra ele dele, se não seria legal de repente, né? Porque eu vou sugerindo a pessoa ver o que é legal, né? Se não é legal, não é. Mas não seria legal, se ele não se sentiria feliz de repente ensinar isso para crianças, né? A plantar, a ver germinar, a cuidar. Ele falou, cara, que ele ia amar fazer isso. Então o que eu fiz? Eu, né, orientei ele a como ele ir na Secretaria de Educação e propor isso para que viessem escolas até a casa dele, que ele tinha um jardim grande e tal, né? Para que ele fizesse uma oficina com esses alunos para plantar aquelas mudinhas ali e tal, e que depois, de repente, esses alunos pudessem levar isso para casa, de repente ficava germinando ali, e depois de um tempo eles voltavam, pegavam aquelas mudinhas, levavam para casa, as flores ou algo assim.
E, cara, ele começou a fazer isso, ele encontrou um propósito na vida dele. Porque, veja bem, se você pensar na rotina desse senhor, ele estava sozinho em casa o tempo todo pensando no filho que tinha se suicidado, pensando no outro que não queria falar com ele, pensando na dor crônica que ele tinha, na diabetes que estava aumentando, que ninguém queria falar com ele, que a vida não tinha sentido. E a partir de então, agora ele tinha um novo sentido. A partir de agora, ele estava todo dia lá, plantando coisinhas, preparando as coisas para a próxima aula, uma vez por mês, eu acho. Vai uma turma de crianças lá e vem aquelas crianças e trazem uma vida para ele se sente feliz, ele se sente útil, ele sente que está fazendo algo legal e está contribuindo com algo que é dele, que é importante para ele, sabe? Então, assim, é uma coisa, parece pequena, mas é muito importante para a pessoa, sabe? E ele se sente feliz e leve. Então, é mais ou menos nesse aspecto aí que eu queria dizer, tá? A Márcia falou que ele era gerente de banco, adorava trabalhar. Pois é, então eu vejo como gerente de banco, ele gostava de pessoas, né? Porque, cara, o gerente de banco, ele ouve histórias de todo mundo, não ouve? A pessoa chega lá, às vezes a pessoa não quer nada do banco, a pessoa não precisa do banco, ele vai lá para contar história, ele vai lá para conversar, vai lá para ouvir uma opinião de alguém, ele vai lá para ser acolhido, ele vai lá para entender. Às vezes o gerente do banco não tem que... Ele lida muito mais com pessoas do que com números, né? Então, o que ele sente falta é de pessoas, a gente precisa encontrar um jeito de ele estar com pessoas e talvez ele ouvir essas pessoas, ele poder aconselhar, talvez você perguntar para ele assim, pai, o que você mais gostava quando estava no banco? Sabe, no período que você era gerente do banco, o que mais te dava alegria, né? Escuta ele te dizer. E vamos encontrar um outro jeito de trazer essa mesma alegria, esse mesmo movimento para a vida dele hoje. Talvez não vai dar no banco, né? Mas talvez dá para ele ouvir as pessoas do mesmo jeito. Talvez dá para ele ajudar as pessoas a terem soluções diferentes. Enfim, né? Quem sabe talvez seja algo que tá pronto aí para ele. A gente só precisa trazer isso à tona, tá bom? Deixa eu ver aqui, ó. O Isaías falou, tô com a ideia de uma mudança de cidade para tentar crescer mais com a minha empresa de limpeza. Só que aí vem o medo de não dar certo nessa nova cidade. Tô com dificuldade em alinhar meus planos. Isaías, cara, a primeira pergunta são muitos quilômetros de distância essas duas cidades? Assim, do tipo, é possível você começar em paralelo? Um pouco lá e um pouco aqui? Isso é a primeira pergunta, né? Se for possível começar em paralelo, a primeira dica que eu te dou é essa, porque assim, cara, é difícil você largar uma coisa que tá dando certo para você se jogar numa coisa desconhecida e começar do zero. É mais difícil, porque o que você já fez dar certo já tá dando certo, né? Não quer dizer que você não possa fazer isso, mas é muito mais difícil você soltar, né? Então assim, se você puder começar em paralelo em paralelo na outra cidade, nem que você diga, ó, eu faço trabalhos nessa cidade só na sexta e sábado, por exemplo, né? Só 2 dias. Aí você vai para outra cidade e faz esse trabalho lá. E a ideia é que você vá construindo um público nessa nova cidade a ponto de daqui a pouco você poder deixar o antigo, né? Você sai de um barco e entra no outro, um outro que já tá flutuando, navegando, já tem um caminho ali, tá? Segundo caminho se essa outra cidade é longe, né, essa outra cidade é longe e não dá para você ficar indo e voltando, né, do tipo, ia ser mais cara a passagem e tudo mais, né? Será que não existe, se o teu trabalho tá fluindo aí na cidade onde você tá, se tá dando para ganhar dinheiro, né, se tá dando para fazer o teu trabalho acontecer, não existe a possibilidade, de repente, de você contratar alguém para manter o trabalho na cidade onde você tá, né, alguém que seja teu funcionário, você pague um salário e você, né, tem o lucro dessa empresa aí, para você gerenciar esse negócio e aí você ir abrir a frente do negócio numa outra cidade? Porque é um outro caminho que você não abandonou o que você tinha. Você pode diminuir um pouco o teu lucro porque você vai ter que compartilhar com alguém. Mas ainda assim você está gerando um emprego. Você não está abrindo mão do que você tem aí, né? E você está garantindo que a qualidade vai continuar a mesma porque você é o responsável por isso, né? E aí você abre a porta na outra cidade. Porque eu vejo que isso é mais fácil, é mais prudente do que eu dizer para você, não, vai lá e se joga, abandona tudo e tal. Porque assim, viver e empreender requer coragem, né? É preciso a gente ter coragem. Tem momentos da vida que a gente tem que se jogar, tem momentos que a gente não tem alternativa, sabe? Tem momentos em que a água bate na bunda ali e você tem que ir pra frente, não tem como voltar atrás. Mas se tiver possibilidade de você conseguir construir as duas coisas juntas, vai pelo caminho de você fazer os dois juntos, né? Se eu puder te dar uma sugestão, a minha sugestão seria essa, tá bom? A Ruby falou aqui, ó, depois que eu fiz hipnose eu percebi que tenho outros caminhos e o medo passou a ser uma alavanca para ter uma vida melhor. É isso aí. Eu vejo que muitas vezes a gente vive a vida que a vida aconteceu pra gente, né? Aquela vida que as oportunidades foram aparecendo e a gente vai se encaixando e fazendo o melhor que pode naquele momento, naquela vida, naquele lugar, né? Só que às vezes a gente queria fazer diferente,
Não é que eu não sou grato pelo que eu tenho, pelo que eu faço, enfim, mas eu gostaria de experimentar algo diferente. Se talvez lá atrás eu não tivesse ido por essas portas, por esses caminhos, né? Talvez eu teria seguido caminhos diferentes. E como seria a minha vida se eu trabalhasse com outra coisa, de repente, se eu fizesse outra coisa, né? E às vezes a gente sente que a gente tá algemado, tá amarrado em uma profissão, em uma carreira, em um negócio, sabe? E que a gente não tem jeito, né? Porque eu só fiz isso a vida inteira, né? E às vezes o que a gente precisa é olhar para dentro da gente, só olhando a gente percebe que tem caminhos e que as coisas estão disponíveis pra gente, que a gente pode fazer. E que no fim das contas não foram os outros que te prenderam ali, foi você que se prendeu ali em função do teu jeito de olhar pra vida, em função do medo, né? Como a Rúbia trouxe aqui, o medo de dar errado, o medo de sair. E eu vejo que você não tentar uma profissão nova é a mesma resposta que eu dei lá pro Isaías, né? Às vezes a gente pensa, para eu tentar algo novo, eu preciso abandonar o que eu tenho. E talvez não. Será que não dá para conciliar e começar algo novo? Será que não dá para começar algo novo mantendo o que você tem? Ah, mas vai ficar mais difícil, mais complicado, vai custar o meu tempo e tal. Tudo bem, você sabe que isso é transitório, que isso é passageiro, você está testando e validando o mercado. Você está testando e validando o teu novo caminho, né? Então eu vejo que são caminhos, são alternativas, né? Isso é muito legal. Muito obrigado por compartilhar aqui com a gente, Rubens, essa tua experiência aí, né? Com a hipnose, porque é muito legal. Uma coisa é você entender, né? Como as coisas são, entender os caminhos, e outra coisa é você sentir que aquilo realmente pode ser para você que está livre, né? O Isaías falou que são umas 6 horas de distância. Pois é, Isaías, 6 horas eu acho que é mais o caso do segundo caso, então. Pensa com carinho na possibilidade, quem sabe você contrata alguém para manter aí na tua cidade, e aí você vai para a cidade nova abrir esse caminho, né? Quem sabe pode ser uma alternativa aí. Ou de repente o que você pode fazer, né? Você falou que você tem uma empresa de limpeza. O que você pode fazer é anunciar na cidade nova trabalhos maiores, sabe? Trabalhos mais caros, trabalhos para empresas, trabalhos que de alguma forma sejam mais bem remunerados. Porque aí você já faz o anúncio desse produto, né? Mesmo ainda não estando lá. E aí quando a pessoa te contratar, ou quando a pessoa chamar para uma entrevista, enfim, para você ir lá assumir essa carga aí, né? Você já vai, porque vai valer a pena você viajar 6 horas para ir fazer aquele trabalho, não vai? Se for um trabalho que realmente financeiramente compense, vai valer a pena. Então veja qual é o trabalho que essa cidade maior vai abrir as portas, vai proporcionar para você. E de repente talvez comece a movimentar nesse sentido, fazer contatos por telefone com as pessoas que podem te contratar para esse novo trabalho. E aí quando você tiver demanda para isso, né, vai fazer sentido você viajar essas 6 horas aí sem nenhuma dificuldade, sem nenhum problema. Tá bom? Beleza? Gente, eu acho que chegamos no fim aqui dos comentários, 41 minutos de live, a gente fala bastante, né? Eu vou finalizando por aqui então, espero que tenha feito sentido para vocês, espero que essa mensagem de alguma forma tenha tocado no coração de vocês, aí de alguma forma possa tornar a vida de vocês um pouco melhor, tá? Eu sinto que eu estou aonde eu devia estar, né? E falando nesse mesmo exemplo que eu falei aí pro Isaías, eu enquanto estava no serviço público, eu sentia desesperadamente que eu precisava fazer algo diferente. Eu precisava fazer algo que tivesse mais propósito, que tivesse a ver comigo, né? Não só por dinheiro, mas por realmente fazer a vida fazer sentido, né? Por sentir prazer naquilo, no meu dia a dia, na minha profissão. Eu tive 3 empresas antes de fazer terapia do jeito que eu faço hoje. E todas elas eu estava tentando validar o mercado para ver se eu conseguia sair, né? E quando eu cheguei na terapia, por incrível que pareça, eu nunca imaginei que eu ia ganhar dinheiro fazendo isso aqui. Eu cheguei aqui para eu me curar, porque eu já tinha falido 2 vezes, tinha uma terceira empresa que não estava indo tão bem assim, né? Até ganhava dinheiro, né? O valor estava positivo, mas não era a rotina que eu queria, não era o dia a dia que eu queria, né? Então, eu precisava mudar alguma coisa ali. E eu entrei na terapia primeiro como paciente para eu me conhecer, aí eu fiz cursos, um monte de cursos, eu virei voluntário, fiquei 1 ano atendendo as pessoas de graça, criei canal no YouTube, no Spotify, para fazer isso que eu tô fazendo aqui, porque eu precisava compartilhar aquilo que eu tava aprendendo, sabe? Precisava compartilhar esse conhecimento que tava dentro de mim, aquilo que tava mudando a minha vida, eu precisava. E eu criei e de repente virou um movimento, né? Tinha pessoas querendo me contratar para fazer processo de terapia, enfim, né? E aí eu me tornei terapeuta e hoje eu formo terapeutas, né? Dou cursos de formação aí em vários lugares. E, cara, eu sinto que eu tô onde eu devia estar. Então o que eu quero dizer para você é assim, ó. Pare de esperar o momento perfeito para fazer a coisa perfeita. Use o teu coração como uma bússola e veja o que você realmente quer.
o que toca no teu coração, o que te faz feliz, o que te move, o que te motiva, sabe? Aquilo que você podia fazer em vários momentos, que brilhe os teus olhos enquanto você faz. E encontre uma forma de fazer isso, mesmo que seja de graça, mas encontre uma forma de fazer isso. Se ninguém te apoiar, não precisa que ninguém te apoie, vai você sozinho, mas faça. E à medida que você vai fazendo isso, você vai encontrar caminhos e formas de você ser pago para fazer isso, né? Mas você não vai encontrar essas formas de fora, você só vai encontrar de dentro, então você tem que começar a fazer. E a partir do momento que você começar a ser pago para fazer aquilo que você se diverte, você vai passar a ganhar mais dinheiro que você não vai precisar da coisa anterior, né? E aí você vai ter uma transição de carreira pronta para você. Mas isso só vai acontecer quando você começar. E ninguém vai poder começar por você. É só você que pode, né? Então trate as questões internas que de alguma forma possam tá te impedindo, te trancando, te trazendo medo, enfim, para você dar esse passo que você merece e o teu eu do futuro vai agradecer demais da conta por você ter dado esse passo aí agora, tá bom? Valeu! Desculpa, a Rúbia falou gratidão, a Márcia, obrigado, Isaías, perfeito. Eu precisava dessa visão de fora, agora eu vou alinhar melhor esse plano. Isso aí. Valeu, gente, obrigado, grande abraço para todos vocês, uma ótima semana aí, valeu, tchau.